Muito boa noite, a paz do Senhor, amados. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo venha abençoá-los, guardá-los e protegê-los esta noite. Eu sou o seu irmão em Cristo, irmão Ricardo. Estou aqui para trazer uma palavra de edificação para o teu coração. Eu peço que você clique no link, compartilhe esta palavra para que pessoas possam ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos falando em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos. Vamos ler do versículo 29 ao do 29 ao 42. Amém? Mas antes de entrarmos na palavra, vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo possa falar com você nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor possa nos lavar, nos curar, nos redimir, nos edificar, nos levar além, ó Senhor. Entra, Pai, em nosso lar. Entra, Senhor, em nossa casa. Eu te peço, poderoso Santo Espírito. Vem, Espírito Santo, nos guardar, nos proteger, nos iluminar, nos edificar, Pai, para que em tudo nós possamos dar frutos de 30, 60, 100 por um. No nome santo do Senhor Jesus é o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? O título dessa mensagem é Perseverar se faz necessário, parte 2. Nós falamos essa semana, perseverar é necessário, parte 1, nos versículos de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 25 ao 32, nós falamos. Então hoje nós vamos ver de que formas esses homens de Deus perseveraram. Eles foram açoitados, foram achingalhados, as pessoas desconfiavam deles, mas o Espírito Santo esteve todo o tempo com eles. Em tempos em que nós vemos pessoas que não confiam umas nas outras, nós vemos que estes homens da Bíblia ganharam a confiança de muitos. Não foi de um nem dois, não foi de 30 nem de 50, foi de uma multidão que eles ganharam a confiança através do poder do Espírito Santo, através da palavra, né? Porque eu sempre digo que a palavra é transformadora. É a palavra que te traz refrigério, meu irmão. É a palavra que faz com que você possa ir além, para que você venha entender as coisas de Deus. Mas de que forma você pode ir além? Buscando a presença de Deus, meu amado. Orando, jejuando, clamando ao Senhor, crendo na palavra. Amém? Vamos ler então. Está escrito assim no versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vos matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Ou seja, Deus havia comissionado a Pedro, Tiago e João para falar a palavra com intrepidez. Pedro já não tinha mais medo. Esse Pedro é o Pedro que negou a Jesus. Esse Pedro é o Pedro que realmente sacou pela espada e cortou a orelha de Malco. E agora aqui ele está pregando com intrepidez, falando com poder avivado do Espírito Santo. Aqui estamos falando da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, do início da igreja. Então vemos um Pedro totalmente modificado, ao ponto de, quando ele falava, as pessoas paravam e prestavam atenção. Nos versículos 17 e 18,
está escrito que Pedro, levantando-se, né, falando sobre a igreja, cheio do Espírito Santo, ele falava e o povo simplesmente se convertia. E a seita dos saduceus não queria que Pedro pregasse, falasse a palavra, queria calar a Pedro, mas nada calava a voz do Espírito Santo. Vemos novamente um trabalho maravilhoso dos apóstolos. Provocou a oposição dos sinédrios. Os sinédrios tinham um tribunal grandioso de 70 juízes, com o propósito de impedir a ação dos apóstolos. As autoridades mandam prendê-lo, mas a ação deles tem êxito por pouco tempo, pois de noite vemos um anjo do Senhor que abriu o cárcere, os conduzindo para fora. Irmãos, no dia seguinte, o conselho aguardava os presos para o julgamento. No entanto, são surpreendidos com a notícia de que não se encontravam na prisão. Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas em pé às portas, mas abrindo-as, ninguém os achou dentro. E ficaram ainda mais surpresos quando ouviram eles ensinando os homens em pé fora do templo. Eles estavam ensinando novamente o povo. E eles são levados presos novamente perante o conselho. E atenção, por insistirem a ensinar no nome de Jesus. Olha só, eles insistiam, eles perseveravam, eles não paravam. Mas eles responderam, então eles respondem, né? Importa obedecer aos homens? Pedro disse. Pedro continua o seu discurso ali. O que me importa obedecer a homens? Eu quero obedecer o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero falar o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero que todos recebam a palavra do Espírito Santo. Eu quero que todos sejam salvos. Eu quero que todos sejam livres. Creio que era esse um dos discursos de Pedro, que Pedro falava. Ora, ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Nesse momento entra em cena um fariseu por nome de Gamaliel, doutor da lei, venerado pelo povo, que convence o conselho a deixar os apóstolos em paz, com o seguinte parecer: agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-los, porque este conselho, ou até agora esta obra, caso seja dos homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais porventura achados até combatendo contra Deus. Olha só o que a palavra vem dizer, que os homens não compreendiam que eles estavam diante de um homem cheio do Espírito Santo. E se compreendiam, não queriam saber de ouvir aquela palavra, porque Pedro anunciava com intrepidez tamanha que assombrava um conselho de 70 homens. Não eram homens comuns. Esse Gamaliel aqui, ó, é um dos discípulos, é um discípulo de Iliel, é um mestre de Saulo. Foi rabino ilustre no seu tempo, líder do partido dos fariseus do Sinédrio. Por isso o julgamento a respeito dos Atos dos Apóstolos pelos saduceus. Teudas, a quem Gamaliel se refere em Atos 5:33, foi um mágico que, segundo o relato do historiador Flávio Joséfo, guiou um bando de adeptos seus ao Jordão, prometendo separar as águas para que atravessassem em pé enxuto com o povo, considerando um elemento perigoso. Foi atacado, morto pelos soldados, enviado pelo procurador Fado.
Olha, simplesmente os nossos homens cheios do Espírito Santo, Pedro e João, estavam, né, tomados pela glória de Deus. E as pessoas não compreendiam isso. E podemos dizer que eles eram um grupo de pescadores que levantaram-se para ensinar. Homens comuns como eu, como você, homens iletrados, que diz a palavra. E as multidões, mesmo assim, o seguiam, pelo poder do Espírito. Esta é a razão que os sinédrios encontravam para perturbar-se, apegar-se em tantas vinganças, em tanto medo. Eles açoitaram estes homens. Eu repito que eles açoitaram. E todos os dias eles passavam a ensinar nos templos e nas casas. Mesmo eles sendo açoitados, meus irmãos, o versículo bíblico de Atos dos Apóstolos 5:42 vai dizer que eles perseveravam. Mesmo assim eles ensinavam. Eles não se achavam dignos de estar pregando, de estar na presença de Deus. Eles eram humildes e tinham singeleza, temor e tremor diante do Espírito Santo. Hoje em dia não vemos mais homens e mulheres dessa forma. Nós vemos homens e mulheres até com intrepidez do Espírito Santo. Porém, homens e mulheres que se acham donos de si mesmos. Eles não se colocam na presença de Deus dizendo: eis-me aqui, Senhor, sou falho e pecador. Eles não confessam os seus pecados. Eles praticam o pecado e continuam a praticar e a praticar e a fazer e a falar, até mesmo sem nexo, vamos dizer assim. Porque uma pessoa que prega uma coisa e faz outra, não podemos confiar nesse tipo de pessoa. É uma pessoa que não é digna de estar na presença de Deus, por assim dizer. Então, vemos que estes homens aqui de Atos dos Apóstolos são homens escolhidos, selecionados por Deus. Não são qualquer homens. A palavra diz que eles são iletrados, simples, porém escolhidos por Deus. Quantas e quantas vezes, meu irmão, você esteve na presença de Deus e Deus te escolheu para você fazer algo para Ele dentro da igreja ou fora da igreja, e por um motivo ou outro, como eu disse na pregação anterior, você se desviou dos caminhos do Senhor. E eu pedi na pregação anterior: volte para os caminhos do Senhor. Ele quer te usar, Ele quer falar contigo. O Espírito Santo ainda continua te pedindo: volte para os meus caminhos. O Espírito Santo diz nessa noite para você. Quantas oposições nós enfrentamos nos nossos dias. Ora, meus irmãos, quando nós levantamos, Satanás já está ao derredor, arquitetando o seu plano de vingança. Satanás tão só veio para matar, roubar e destruir. Se você, que é servo do Senhor, está na presença de Deus, está desanimado, não quer voltar para os caminhos do Senhor, não quer ter comunhão com o irmão, não quer praticar as boas obras, e sabe que Satanás está ao derredor, é porque realmente você não é merecedor, meu irmão, da glória de Deus. Sinto muito em te informar isso. Porque os homens que são escolhidos por Deus, vemos homens cheios do Espírito Santo. Vemos homens com intrepidez da palavra. Vemos homens que não desistem. Vemos homens que não abaixam a cabeça para o não. O não nós já temos. Dificuldades todos nós passamos, meus irmãos. Eu tenho as minhas, vocês têm as de vocês. Mas Deus é poderoso, meu irmão. Onde está a sua fé em Cristo Jesus? Nós temos que confessar a nossa fé e praticar. A palavra não é somente para lê-la ou ouvi-la dentro da igreja, e sim para praticá-la todos os dias. Todos os dias a palavra se aplica na minha vida e na sua vida.
Necessário é que você a pratique. Então somente creia. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Simples assim, meu irmão. É uma palavra simples, que muitas vezes as pessoas pegam um versículo e distorcem o versículo e vão fazendo o que elas acham que é plausível a Deus, mas tão somente para enganar. Como eu disse, Satanás veio para matar, roubar, destruir e enganar. Quem é o pai da mentira? Satanás. Mas o Espírito Santo, meu irmão, é Ele quem te conduz. É Ele, é quem te lavou, te escolheu, te remiu. É Ele, é quem faz todas as coisas. É o Consolador, é o que diz a palavra. Eis que vou, mas vos deixo o outro, o Consolador. Então, nesta noite, meu irmão, eu te chamo mais uma vez. Persevere, volte para os caminhos do Senhor. Nesses tempos difíceis, o Senhor está te chamando para você perseverar, orar, jejuar, evangelizar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É essa a obra do Senhor. Então eu te convido mais uma vez, meu irmão, volte para os caminhos do Senhor. Vá para a igreja mais próxima, ou venha para a Metodista. Nós estamos aqui para te dar a mão e te ajudar no que for necessário, se assim preciso for. Então eu te convido nesta noite, meu irmão. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos falar com Deus, para que o Santo Espírito volte para o teu coração, volte a falar contigo, volte a te acordar nas madrugadas, para que você venha ter fervor e temor novamente do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para que o Senhor venha, Pai, fazendo a Tua doce e poderosa obra de dentro para fora, Senhor. Quebra-nos os vasos novos e faça os vasos velhos e faça-nos vasos novos, em odres novos, ó Senhor. Perdoa-nos, ó Senhor, que não sabemos nem como orar na Tua presença, mas, Senhor, venha nos edificar, venha nos ensinar, venha falar aos nossos corações. Santo Espírito, eu te peço, tende misericórdia de nós. Assim como o Senhor encheu a Pedro, Tiago e a João, enche-nos com teu Santo Espírito. Endireita os nossos caminhos, fala aos nossos corações, para que nós possamos saber quão justa, perfeita e agradável é estar na tua presença e fazer a tua vontade, não a vontade de homens, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, estende as tuas mãos nesta noite, cura-nos, Pai, edifica-nos, faça-nos limpos, brancos, alvos, mais do que a neve, Senhor. Estende as suas mãos, Senhor, para aqueles que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, em nome de Jesus, que todo mal caia, que haja luz, que haja redenção, que haja paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, que são os frutos do Espírito Santo. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa noite, que o Espírito Santo de Deus te dê bons sonhos. Em nome de Jesus, amém.